Bom dia. Uau, é uma alegria estar nesse palco. Para quem não pode me ver, eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos louros até o ombro, olhos claros, estou usando uma saia longa cru, uma blusa clara também, no tom bege, e um cachecol preto, porque o friozinho de Porto Alegre me pega. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: vocês conhecem alguém que tem autismo? Qual é o conhecimento de vocês relacionado ao tema autismo? Isso é importante perguntar logo num primeiro momento, pelo fato de que existem informações ainda equivocadas relacionadas ao tema transtorno do espectro autista. Então, existem muitos números relacionados ao avanço que nós temos no mundo de pessoas diagnosticadas com TEA. E isso é preocupante, isso é alarmante, mas as pessoas dizem assim: mas como assim? Antes não se falava em TEA e agora nós temos falando em autismo o tempo todo? Né? A questão ela vai muito além disso. A questão é que mais médicos estão se especializando no tema. O Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais do DSM-5 veio, ao longo desses anos, definindo critérios para diagnosticar com mais facilidade esse transtorno. E, com relação a isso, também, o número de familiares estão, digamos assim, se conscientizando e se informando mais. Então, não é que o número cresceu, é que o número está sendo, na verdade, de conhecimento maior da sociedade. E um dos nossos desafios hoje é justamente propagar este conhecimento por meio do desenvolvimento de tecnologia que pode auxiliar essas crianças no seu dia a dia. Ok? Então, dentro desse cenário, transtorno do espectro autista é, de fato, o déficit que essa criança tem, ou essa pessoa tem, relacionado a comportamentos, mas principalmente a comunicação social e interação social. Então, na verdade, a criança e a pessoa ela apresenta déficits. Mas quais são os temas que nós podemos associar à TEA? Então, num primeiro momento, comunicação social, como eu disse a vocês. Num segundo momento, a individualidade ela é muito importante, porque cada criança apresenta aspectos e características que são próprias dela. Então, ela tem um perfil dela. Então, não é porque uma criança tem dificuldade com som que a outra criança terá também. Uma criança tem um determinado tipo de comorbidade, a outra criança não tem. Ela vai ter dificuldade, por exemplo, com comorbidade, a outra criança é diferente. Portanto, essas questões elas são difíceis de serem trabalhadas, desenvolvidas, porque existe esta particularidade. E ela deve ser respeitada, inclusive, para a criação de tecnologia para essas crianças. Tá, okay? Então, nesse contexto, como um todo, o nosso maior desafio, então, é ajudá-las na qualidade de vida. Né? Um ponto importante a destacar é: a criança tem dificuldade de interação social, mas ela não tem dificuldade de interação digital. Então, elas têm facilidade com o smartphone, facilidade com tablets, e, nesse contexto, elas se veem, digamos assim, que admiradas e imersas nesse contexto. Elas ficam imersas quando você oferece para elas um determinado jogo. E aí elas ficam totalmente absortas. Então, pensando nisso, como que nós podemos contribuir para melhorar as qualidades de vida da criança? Existem jogos que foram desenvolvidos para crianças? Nossa, existe. Existem vários. Mas esses jogos foram desenvolvidos com elas, levando elas para participar do processo de criação? Então, dentro deste cenário, como foi dito, eu sou docente da Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga, interior de São Paulo. Tenho um projeto lá para desenvolvimento de um jogo para crianças autistas. Eu tenho um grupo de pesquisa, que é o GPES, Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software, onde alunos dos cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet atuam comigo, né? E o nosso foco é criar o jogo com design emocional, pensando no autista. Por envolver
seres humanos, esse projeto ele passou pelo Comitê de Ética na Plataforma Brasil. Tá, ok? Então, o jogo que nós começamos a elaborar, eu vou apresentar resultados para vocês hoje relacionados a testes de usabilidade e design emocional que fizemos nele. Mas, para construirmos esse jogo, como é que aconteceu? Primeiro ponto importante é destacar, design participativo. Pelo design participativo, então, nós fizemos uma parceria com a PAI, né, que é a Associação de Pais dos Amigos Excepcionais da nossa cidade. E lá nessa entidade existem vários profissionais que atuam, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, fisioterapeutas, enfim. Então, a participação desses profissionais, mais os pais responsáveis, foi determinante para nós chegarmos ao objetivo do jogo. Por meio, então, de entrevistas e questionários, determinamos o objetivo do jogo. E qual é o objetivo do jogo? Crianças autistas, elas têm uma dificuldade com relação a atividades diárias. Para nós é muito fácil, muito, digamos assim, que comum levantar, ir ao banheiro, lavar as mãos, escovar os dentes, enfim. Para a criança autista, não. Ela tem dificuldade nesse processo de reaprender. Então, o objetivo do jogo é reforçar este aprendizado por meio das fases que ela deve de passar para realizar esta ação. Perfeito? Então, o nome do jogo foi propositalmente criado como VIDAUT, Vida Diária do Autista. Perfeito? Então, demos esse nome ao jogo. E todos os elementos que nós trabalhamos para a construção desse jogo, ele foi baseado no dia a dia da criança, que, por meio dos desenhos que nós criamos no jogo, o remete à realidade que ele vive no dia a dia, resgatando, assim, uma maneira mais próxima dele reforçar o aprendizado por meio das fases do jogo. É um jogo construído em 2D, pela plataforma Unity ou Engine Unity. Esses são alguns protótipos que nós construímos, que foi, digamos assim, que a segunda fase, para depois partir para a implementação, embora tivessem outras fases que não dá tempo aqui, devido ao tempo da apresentação. Mas um dos minigames que está sendo exibido é relacionado ao escovar os dentes. Veja bem, para a criança autista escovar os dentes, o jogo ele está dividido basicamente em 7, 8 ações. Do tipo, ele tem que acertar para a primeira ação, pegar a escova. Segunda ação, pegar a pasta. Terceira ação, pegar a pasta, passar na escova. Quarta ação, escovar. Quinta ação, e assim sucessivamente. Então, para cada uma destas fases, que é para reforçar este aprendizado, o minigame faz. Tá, ok? Enfim, fomos, então, para fazer o teste de usabilidade com as crianças usando esse jogo lá na PAI. Lá na PAI, então, eles têm, na verdade, né, 25 crianças matriculadas. Destas 25 crianças matriculadas, 8 participaram do teste. Destas 8 crianças que participaram do teste, apenas uma do gênero feminino. Todas as demais do gênero masculino. Mas por que, Daniela? Isto é em decorrência que até casa com as publicações, né, que diagnosticado, o número maior é do gênero masculino, né, mas já existem pesquisas dizendo o porquê disso, e aí eu vou deixar como uma curiosidade para vocês do porquê disso. Tá, ok? Inclusive, se vocês observarem os próprios logotipos, que são os símbolos que são criados para o autismo, a maioria é azul utilizado, tá, mas é só uma parte aqui. E nós partimos, então, para a avaliação de usabilidade, que foi realizada na entidade, dentro da sala comportamental deles. Reparem nesta foto, embora ela esteja um pouco pequena, na sala não há nenhum elemento que desvie a atenção da criança. Paredes brancas, colocamos a mesa só, o tablet, o meu computador para poder registrar todas as ações da criança, e, individualmente, as profissionais traziam para a gente poder fazer esse teste. O jogo ele tem uma história muito simples e um personagem no primeiro momento, que é o Miau. Antigamente o Miau é um gato, né? O Miau chamava-se Bloom, mas por recomendação da fonoaudióloga, as crianças têm dificuldade no falar Bloom, então é mais fácil Miau, tá, ok? Então o gatinho chama-se Miau. E esse gatinho ele tem a tarefa realmente de fazer as ações, as atividades. Então, naquela fase do jogo, a gente tinha o Miau, e colocamos a criança e pedimos a ela para diminuir o som. Conforme o gato começava a andar na casa para realizar as tarefas, ele fazia isso sozinho.
Muito bem. A criança, quando pega o jogo, pega o tablet na mão, a primeira coisa que ela faz é apontar o dedo, clicar e arrastar. E nós fizemos, naquele momento do jogo, naquela fase do jogo, o Miau ele se locomovia sozinho pelo ambiente do cenário do jogo. Pronto, primeiro resultado importantíssimo que nós tivemos. Por quê? Temos que dar à criança, digamos assim, que a responsabilidade, ou a ela, a oportunidade dela conduzir o personagem, e não ele andar sozinho. Então, foi o primeiro resultado muito importante e muito pontual que nós obtivemos. E pedimos para a criança começar a ação de escovar os dentes. Levou aproximadamente 5 minutos cada criança para terminar a tarefa, né? Mas isso levou esse tempo porque cada minigame realmente tem de 8 a 9 fases, então é normal levar esse tempo. Nós não consideramos isso ruim, até pelas sprites, que é o nome técnico dado aos desenhos que nós construímos, eles representam muito o que é no dia a dia. Okay? A tarefa de encerrar o jogo foi relativamente tranquila, só uma criança que fechou o jogo pelo próprio tablet e não pelo jogo. Tá? Na sequência, então, para, digamos assim, colaborar com os resultados, nós realizamos a avaliação por modo de inspeção, por assim dizer, utilizando os 3 níveis de design emocional que o Donald Norman publicou. Então, com base na publicação dele, nós fizemos uma análise. E qual foi essa análise? Pelo design visceral, por exemplo, pela aparência, que são os aspectos relacionados à estética, o jogo, ele, digamos assim, que atende satisfatoriamente em decorrência das preocupações relacionadas às cores que nós usamos, porque nós fizemos pesquisas. Então, as crianças autistas elas preferem cores que não sejam tão fortes, por assim dizer, então usamos cores tons pastéis. Colocamos o som no início do jogo, mas descobrimos que o som deve ser adicionado aos diálogos do jogo, porque uma outra informação importantíssima, né, é que nem todas as crianças são alfabetizadas, muitas não são. Então, adicionar o diálogo adicionar o som ao diálogo é a nossa próxima fase, trabalhar design do som no jogo, para ela ter essa imersão e ter esse prazer no jogar, né, e despertando nela essa emoção que a gente está querendo. Tá, ok? Então, foi um resultado satisfatório. Com o design comportamental, com relação à facilidade de uso, ele não teve o aspecto da dificuldade, mas aquela questão que eu comentei no início do jogo. Então, a gente, agora, na fase 2, nós estamos dando a ele, digamos assim, controle da movimentação do personagem. Perfeito? Então, dando a ele esse controle de movimentação do personagem, nós também, agora, na fase 2, vamos fazer a elaboração, por assim dizer, de mais 2 novos personagens, que seria o Mário e a Maria, onde os pais das crianças serão os responsáveis por criar esse personagem. Então, os pais vão ter a oportunidade de colocar, por exemplo, se decidiu por o gênero feminino, vai escolher a cor da pele, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da roupa, ou a roupa que vai vestir, se é uma blusa, se é uma saia, enfim, vai construir o seu próprio avatar. E pensando no design reflexivo, pensando na questão de autoimagem e memória, o nosso desafio, por assim dizer, com relação à continuidade do desenvolvimento e implementação do jogo, é provocar e trazer estas memórias por meio das próprias sprites. Quanto melhor elaboradas essas sprites, que ele traga essas recordações, mais prazer ele vai ter e, portanto, mais ele vai querer jogar. Porque vai ser pelo reforço, pela frequência do jogo, que ele vai, digamos assim, que frequentemente reforçar o aprendizado e querer continuar. Então, só reforçando os resultados já apresentados anteriormente, né? Fornecer controle para a criança sobre o personagem é importantíssimo. Uma parte que eu pulei, os nossos diálogos, eles eram tanto quanto extensos. E eu não posso utilizar expressão do tipo vai chover canivete, porque a criança autista ela vai literalmente mentalizar canivete chovendo. Então, eu preciso tomar muito cuidado com as expressões, mas, principalmente, diálogos bem mais curtos e pontuais. Okay? Então, a nossa fase está nessa parte. Adicionar o som
aos diálogos, como eu comentei, e configuração do jogo será de responsabilidade dos pais e dos profissionais. E aí eu pergunto a vocês, e o UX pode contribuir? Está contribuindo com? O UX serve para transformar déficits de interação em experiências afetivas. Obrigada. Well.